Você é corajoso o suficiente para explorar as casas mais assombradas do Canadá? Bem-vindo à nossa jornada arrepiante pelas sombras dos lugares mais escuros e aterrorizantes do Canadá. No vídeo de hoje, estamos contando as casas abandonadas, mais assombradas e assustadoras do país. Locais sinistros onde espíritos inquietos dizem vagar e eventos assustadores acontecem. De figuras fantasmagóricas e mansões em ruínas a fenômenos inexplicáveis e casas há muito abandonadas, esses lugares assombrados farão você questionar o que realmente se esconde na escuridão. Prepare-se, porque uma vez que você entra, não há mais volta. Fairmont, Banff. Springs Hotel, Alberta. O luxuoso e grandioso Fairmont Banff Springs Hotel esconde um segredo aterrorizante por trás de seus salões suntuosos. Hóspedes que fazem o check-in podem nunca realmente partir. A mais famosa de todas as assombrações é a noiva fantasma. Imagine a cena. Uma bela noiva desce a grande escadaria do hotel, seu vestido roçando no mármore brilhante à luz suave, até que seu salto prende no degrau. Ela cai. Seu dia de casamento se transforma em seu último. E, no entanto, ela nunca foi embora. Tarde da noite, funcionários relatam vislumbres de uma mulher de branco vagando pela escada. Alguns até dizem ouvir seus suaves lamentos. Mas o mais assustador, quando você sente uma mão fria tocar seu braço e não há ninguém lá. Sanatório Tranquilo, Kamloops, Colômbia Britânica. No alto das montanhas, o Sanatório Tranquilo jaz abandonado, em ruínas, esquecido. Mas se você ouvir com atenção, perceberá mais do que apenas o vento assobiando pelos corredores vazios. Antigamente era um hospital para pacientes com tuberculose e mais tarde para doentes mentais. Testemunhou sofrimento indescritível. Visitantes relatam ecos de tosses ressoando pelas paredes decadentes e, tarde da noite, sussurros. O verdadeiro terror começa no subterrâneo, onde túneis, antes usados para transportar corpos, ainda existem. Pessoas que se aventuraram dentro deles relatam ter visto figuras no fim dos corredores escuros, apenas para vê-las desaparecer num piscar de olhos. Dê um passo longe demais na escuridão e talvez você não saia sozinho. Farol de Gibraltar Point, Toronto, Ontário. Nas margens do Lago Ontário, ergue-se o Farol de Gibraltar Point, um dos mais antigos do Canadá. Mas o tempo não apagou o horror que vive lá. John Paul Hadelmüller, o primeiro zelador, foi assassinado nos arredores do farol em 1815. Seu corpo foi esquartejado e enterrado ali. Seus restos nunca foram encontrados, mas seu espírito ainda está lá. Em noites silenciosas, marinheiros relatam ver uma luz fraca onde não deveria haver nada. E se você ficar perto do farol, pode sentir um arrepio subir pela sua espinha. Dizem que o zelador ainda observa, esperando por uma justiça que nunca virá. Museu Bytown, Ottawa, Ontário. No coração de Ottawa, o Museu Bytown abriga tanto história quanto horror. Antes, um armazém para trabalhadores do canal, agora está repleto de artefatos do passado canadense. Mas há algo mais ali. Visitantes relatam sentir áreas geladas e ouvir o eco de botas marchando pelos corredores, mesmo estando sozinhos. Alguns até avistam figuras sombrias movendo-se pelos velhos cômodos, apenas para desaparecer antes que seus olhos possam focar. Seriam os espíritos daqueles que já se foram? Ou algo ainda mais sombrio espreita entre os artefatos, observando das sombras? Castelo Craigdarroch, Victoria, Colômbia Britânica. À primeira vista, o Castelo Craigdarroch parece um conto de fadas, com suas torres majestosas e arquitetura grandiosa. Mas ao entrar, a ilusão se desfaz. Construído pelo Barão do Carvão, Robert Dunsmuir, a mansão tornou-se palco de tragédias quando ele morreu antes de sua conclusão. Desde então, coisas estranhas acontecem. Visitantes relatam ouvir o suave farfalhar de um vestido de mulher atravessando os salões vazios. Alguns até a viram. Uma figura vestida com um longo traje vitoriano escuro, parada silenciosamente à janela. Seria Joan Dunsmuir, esperando eternamente por seu marido perdido? Ou algo mais obscuro,
alimentando-se do desespero que impregna as paredes. Keg Mansion, Toronto, Ontário. Hoje, o Keg Mansion é um movimentado restaurante, mas seu passado é sombrio. Antes, foi o lar de uma das famílias mais poderosas de Toronto. Após a morte da matriarca, uma empregada, em desespero, enforcou-se na varanda superior da mansão. Hoje, clientes relatam sensações estranhas. Uma presença fria atrás deles, uma figura invisível movendo-se pelo salão. O mais assustador, a aparição da empregada ainda balançando nas vigas. Se você for visitar, apenas certifique-se de não olhar para cima. Pode ver algo que nunca mais esquecerá. Hotel Empress, Victoria, Colômbia Britânica. O majestoso Hotel Empress esconde espíritos inquietos dentro de suas paredes. O mais famoso deles é o fantasma de uma mulher vestida com roupas da década de 1920. Ela é vista vagando pelos corredores tarde da noite. Seus passos lentos e deliberados, como se estivesse procurando por alguém. Há também o espírito de um trabalhador que caiu para a morte durante a construção do hotel. Seu fantasma é visto nas escadarias, com o rosto pálido e frio. Se você tiver azar, pode sentir sua presença gélida passando por você. Cidadela de Halifax, Nova Escócia. As imponentes muralhas da cidadela de Halifax testemunharam séculos de conflitos e perdas. E alguns dos soldados que morreram ali nunca partiram. Visitantes relatam ver homens em antigos uniformes militares patrulhando os túneis do forte, seus passos ecoando nas pedras frias. Alguns até ouviram o som de canhões disparando, embora nenhum tenha sido carregado há anos. Mas o verdadeiro terror acontece ao caminhar pelos túneis subterrâneos. Quando a temperatura cai de repente e a inconfundível sensação de que alguém está bem atrás de você toma conta. Casa Misteriosa, Baldwin, Wallaceburg, Ontário. No início dos anos 1800, a Casa Misteriosa Baldwin foi palco de horrores inexplicáveis. Pedras eram lançadas por forças invisíveis, incêndios começavam sem motivo, e estranhas criaturas assombravam a terra ao redor. A família que morava ali foi atormentada por um mal que não podia ser visto. Embora a casa não exista mais, o terreno continua amaldiçoado. Visitantes dizem sentir uma sensação esmagadora de pavor e já relataram ver luzes estranhas piscando pelos campos, como se os espíritos da terra ainda estivessem inquietos, esperando para atacar novamente. Teatro Vogue, Vancouver, Colômbia Britânica. O Teatro Vogue ainda recebe espetáculos, mas é o que acontece depois que as luzes se apagam que mais assusta. No meio da noite, aplausos fantasmagóricos de um público invisível ecoam pelas cadeiras vazias. Atores sentiram mãos invisíveis os tocarem nos bastidores. E o fantasma de uma jovem já foi visto perto do palco, observando silenciosamente. Se você ouvir atentamente em um momento de silêncio, pode escutar um sussurro suave no ar. Restaurante Five Fishermen, Halifax, Nova Escócia. Antes de se tornar um restaurante, esse prédio serviu como casa funerária para as vítimas do Titanic. Hoje, funcionários e clientes relatam eventos estranhos. Pratos se movem sozinhos, correntes de ar frio surgem do nada, e a sensação inconfundível de estar sendo observado paira no ar. A visão mais assustadora? A aparição de um homem vestido com roupas da época de 1912, caminhando pelo restaurante, apenas para desaparecer tão rapidamente quanto apareceu. Se você for visitar, cuidado. Os espíritos do Titanic podem se juntar ao seu jantar. Ruínas da Hermitage, Ancaster, Ontário. No coração de uma floresta, as ruínas da Hermitage são um lembrete de uma trágica história de amor. O local é assombrado pelo espírito de um homem que se enforcou depois de ser proibido de se casar com sua amada. Sua sombra já foi vista vagando entre as ruínas à noite. Sua tristeza eternamente gravada nas pedras. Visitantes frequentemente sentem uma sensação esmagadora de tristeza ao se aproximarem das ruínas. E alguns já ouviram o som distante de uma corda rangendo ao vento. Mansão Feracris, Burnaby, Colômbia Britânica. A Mansão Feracris, agora conhecida como a Galeria de Arte de Burnaby, há muito tempo é um local de intensa atividade paranormal.
Visitantes relatam ouvir risadas fantasmagóricas ecoando pelos corredores, luzes piscando sem explicação e a figura de uma mulher vestida com roupas antigas aparecendo e desaparecendo diante de seus olhos. Há algo nessa mansão que parece errado, como se os espíritos do passado se recusassem a deixá-la descansar. Tome cuidado por onde pisa, pois algumas das assombrações dessa casa podem segui-lo até em casa. Você acabou de conhecer as casas abandonadas mais assombradas e aterrorizantes do Canadá, cada uma com sua própria história horripilante e espíritos persistentes. Se você é um caçador de fantasmas experiente ou apenas um explorador curioso, esses lugares certamente farão um arrepio percorrer sua espinha. Você teria coragem de visitar alguma dessas assombrações? Conte para nós nos comentários qual delas te deu os arrepios mais intensos. E se gostou dessa viagem pelo sobrenatural, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais histórias assustadoras do paranormal. Você teria coragem de visitar algum desses locais assombrados? Conte para nós nos comentários qual deles te deu mais arrepios. E se gostou dessa viagem pelo sobrenatural, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais histórias arrepiantes e paranormal. Até a próxima. E cuidado com as coisas que fazem barulhos à noite.